Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. A gente tem feito esse culto desde que começou o Covid e eu fico ameaçando que já eu paro, ou mudo alguma coisa, né? A ideia é fazer alguma coisa um pouco mais diferente, mas por enquanto nós estamos mantendo ele e espero que seja uma bênção para a tua vida, né? O objetivo é te abençoar. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, na igreja presbiteriana aqui na Flórida, e o nosso objetivo é trazer uma palavra de encorajamento, de edificação para a tua vida, né? Então esse é o nosso objetivo, né? E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, ajudar a gente a abençoar outras pessoas, né? Nós não temos a intenção nenhuma de fazer competição com ninguém, com igreja nenhuma, porque nós não temos, a nossa igreja é uma igreja americana, não tem um culto em português presencial, não tem um ministério em português, né, de língua portuguesa. O nosso ministério é esse aqui na internet, né, um ministério virtual. O culto no domingo à tarde e durante a semana o nosso Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto aqui. Chama um Pingo de Prosa, é uma meditação curtinha na hora do almoço, de segunda a sexta. Esse é o nosso objetivo. E o objetivo é simples: te abençoar, te edificar e te ajudar na tua caminhada cristã. E para fazer isso, eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela tua presença conosco, te agradecemos pela internet e a possibilidade de estarmos juntos, mesmo distantes uns dos outros, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor abençoe a saúde, abençoe a família, abençoe as finanças, ó Deus, dessas pessoas, nesses tempos difíceis que estamos passando. Que o Senhor possa estar abençoando, trabalhando na vida delas, edificando, consolando, confortando, animando, Senhor, curando aqueles que precisam de cura, Deus. Dá graça para elas, ó Deus, dá graça para cada um dos que estão nos assistindo. E abençoa a gente aqui nesse momento. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma música para te abençoar. Normalmente eu vou lá no fundo do baú, o pessoal que eu conheci, trabalhei junto aí no Brasil, quando eu estava no Brasil. E eu saí do Brasil em 1990, né? Mas eu trabalhei com muita gente boa, né? E gente que ainda está produzindo e sendo uma bênção, né? Mas trabalhei com muita gente boa, né? E eu gostaria de abençoá-los e abençoar você através deles, né? Mas também lembrar deles e dar honra a quem honra, porque eles fizeram e alguns deles ainda estão fazendo ministério através da música aí no Brasil, né? Então vamos ouvir a música de hoje. Quando olhar explicar para a mente que está só, quando o pé não tiver mais apoio, minha mão, outra mão por socorro, quando o dia da angústia chegar.
desgosto seu rosto expressar. Quando o dia da angústia chegar, o que será? Só desgosto seu rosto expressar. Quando o dia da angústia chegar, o que será? Cristo morreu pra salvar e da angústia livrar. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma bênção na tua vida. Espero que você conheça, né? Ou tenha conhecido esse pessoal bom. Eu vou começar hoje não é uma série, né? Uma mensagem em duas partes, porque eu tento controlar o meu tempo aqui o máximo que eu posso. Esse é o meu objetivo aqui, é fazer algo em 30 minutos, incluindo desde a primeira palavra minha até a minha última, né? 30 minutinhos para te abençoar. Esse é o objetivo. Às vezes é um pouquinho menos, às vezes é um pouquinho mais, mas é perto disso. Então, estudando a mensagem de hoje, eu falei, isso aqui não vai dar para a gente, né, apertar em 30 minutos, né? Então talvez a gente tenha que segurar uma parte da mensagem para a semana seguinte, mas é uma mensagem baseada naquela parábola que Jesus contou do grão de mostarda, Está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 19, olha o que diz. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, tão simples, tão eficaz. E pedimos que o teu Espírito nos abençoe, que o teu Espírito me dê graça, Senhor, para comunicar a tua palavra. E que o teu Espírito dê graça às pessoas que estão nos assistindo, não só para ouvir a palavra, receber a palavra, mas aplicar a palavra nas suas vidas. Abençoa, Senhor, cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus.
Amém. O tema dessa mensagem é fazendo diferença através de pequenas coisas. É por isso que Jesus fez, né? Por isso que Jesus contou a parábola do grão de mostarda. Por quê? Porque é algo extremamente insignificante, pequena, mas que cresce, produz, né? E as aves do céu aninham seus ramos, faz-se árvore, dá sombra e tantas outras coisas, né? Então é algo extraordinário, que a intenção aqui é mostrar a capacidade de coisas pequenas para fazerem diferença, né? Fazendo diferença. Às vezes nós pensamos, porque nós não conhecemos bem teologia, nós não conhecemos bem a Bíblia, talvez você está nessa situação, né? E nós não recebemos uma educação adequada, não temos a educação adequada, e a lista vai embora, né? Você olha para você, olha para a sua vida, e você olha e fala assim, eu não tenho condição de fazer isso, né? Eu não tenho educação própria, eu não tenho, né? Não aprendi as coisas direito, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso, né? Nós não temos muita gente, né? Você olha para a tua igreja, né? Se você é pastor, líder, né? Você olha para você, para a tua igreja, e fala, não temos muita gente, não temos gente capacitada, não temos muito dinheiro, não temos isso, não temos aquilo. E às vezes nós esquecemos que Deus pode usar qualquer pessoa que esteja em suas mãos, não importa seu tamanho, sua capacidade, sua riqueza e o seu conhecimento. Deus pode usar qualquer pessoa na sua obra e no seu reino. Mesmo que a pessoa não tenha as qualidades necessárias, não tenha a capacidade necessária, não tenha o dinheiro necessário, mesmo que não tenha muita gente para fazer a obra, né? Esse texto aqui, nesse texto nós encontramos Jesus contando aos discípulos sobre a parábola do grão de mostarda, que a gente já viu. E para mostrar-lhes que mesmo uma pequena semente de mostarda, de um grão de mostarda, pode fazer grandes coisas. Esse é o básico da lição aqui. É o básico da lição. Mesmo um simples, insignificante grão de mostarda pode fazer grandes coisas no reino de Deus. Então vamos ver as pequenas coisas que fazem uma grande diferença. As primeiras coisas. A primeira coisa que nós vamos ver é a fé. É uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, né? Não, esse é o objetivo aqui. É a nossa fé. A nossa fé, não importa o tamanho da fé, esse é que é o grande segredo aqui. É que não importa o tamanho da fé. Não importa quão pequena seja a nossa fé, pode ser tão pequena quanto um grão de mostarda, mas ela é capaz de mover montanhas. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 7. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Jesus está falando para os apóstolos que o negócio não é tamanho. Não é o tamanho, é a fé. É a fé. Às vezes pensamos que grandes coisas acontecem ou são realizadas por pessoas que têm fé, uma fé muito grande, né? O pessoal gosta de falar: eu tenho muita fé, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé forte, aquele negócio todo, eu tenho fé. E os discípulos pensavam assim também. Todo mundo pensa assim, que, né, vai acontecer por causa da fé da pessoa, do tamanho da fé, da força da fé, da instrumentalidade da fé. Nesse texto de Jesus está dizendo aos discípulos que se eles tiverem fé, mesmo que seja pequenininha,
como um grão de mostarda, eles serão capazes de fazer grandes coisas. Alguém já disse que não é o tamanho da fé que importa. É o tamanho do seu Deus que importa. É o tamanho de Deus que vai fazer diferença, não é o tamanho da fé. Muitas vezes nós pensamos que é a fé. É a nossa fé que vai fazer diferença, mas não é. É o tamanho do nosso Deus que vai fazer diferença. A nossa fé pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas se essa fé estiver baseada, fundamentada, estacionada, arraigada em Deus, o Deus Criador do céu e da terra, aí a coisa muda de figura. E a fé faz uma grande diferença. A fé faz uma grande diferença. Então é muito importante nós aprendermos isso. Que não é o tamanho da fé, é o tamanho do nosso Deus. Pequenas coisas que fazem uma grande diferença. Fé pode ser pequena, insignificante, irrisória, pequenininha, como um grão de mostarda, e ela pode fazer uma grande diferença, pode causar uma grande transformação. Vamos ver uma outra coisa que é pequena e que fez uma mudança tremenda, e nós já vimos nas minhas mensagens anteriores. É uma pedra para vencer a guerra. Uma pedra para vencer a guerra. Nós vamos dar uma olhada agora em outra pequena coisa que fez uma grande diferença. Fez uma grande diferença. É uma pedra, uma pequena pedra nas mãos certas. Trouxe a vitória a Israel. É a história muito conhecida, nós acabamos de fazer uma série de sermões, dá uma checada aí nos vídeos anteriores, né? Fizemos uma série de sermões sobre as 5 pedras para enfrentar o seu gigante, né? É uma história conhecida, a história de Davi e Golias. Golias era um grande guerreiro com todo o equipamento, todo o armamento adequado, disponível naquela época. Os filisteus naquela época, eles controlavam o ferro, né? Então eles tinham armamento bélico, coisa que os israelitas não tinham. Os israelitas até para afiar os instrumentos deles, para faca, né, e os instrumentos de trabalho na lavoura, eles tinham que ir lá nos filisteus pedir para eles afiarem, porque eles não tinham tecnologia para fazer essas coisas. Então eles não tinham espada, aqueles negócios, né? Não tinha essas coisas. Os filisteus tinham. Tinham não somente um guerreiro extremamente eficaz, mas tinha um instrumento, né? Ele estava todo equipado com lança, com espada, armadura, tudo que tinha direito, né? Todo bem armado. Davi tinha apenas uma tipóia, né? Uma funda e uma pedra. Olha o que o texto lá de Samuel capítulo 17 diz pra gente. Versículo 48 a 49. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Uma pequena coisa desse tamanho. Uma pequena pedra pode fazer uma diferença tremenda. Você conhece a história. Eu compartilhei a história com vocês e fiz uma série nela, mas a ideia era que eles estavam em guerra, os filisteus contra os israelitas, e os exércitos naquela época, eles ficavam um de frente para o outro, e cateava a massa, você não é homem, isso, aquilo, nós vamos destruir vocês, vamos fazer isso, aí o outro falava de lá, aquele negócio todo e tal, antes de
encontrar mesmo e ir para o pau, né, como diz a turma. E no meio dos filisteus aparece esse gigante. Ele fala, gente, não vamos fazer guerra não, vai morrer muita gente. Vamos fazer o seguinte, vocês mandam o campeão de vocês, e eu sou o campeão filisteu, a gente luta. Se eu ganhar, vocês se tornam nossos escravos, e se vocês ganharem, nós nos tornamos seus escravos. Pronto, aí ninguém morre, ninguém mais. Morre só um. Olha que negócio. É um ótimo negócio, porque a turma dava com medo. Imagina os filisteus todos equipados para a guerra, os israelitas todos né, com madeira, né, com arma de madeira, flecha, aquele negócio todo. Falei, gente, vai morrer muita gente aqui, não vai? Vai. Falei, mas nessa situação morre um só. E a guerra acaba. Morre um e a guerra acaba. E aí Davi aparece, né? Davi aparece porque é todo mundo com medo do gigante. A proposta não era tão ruim se fosse um soldado comum. O problema é que ele era um sujeito quase 3 metros e tanto de altura. Enorme, forte, a Bíblia diz, guerreiro desde a juventude. E depois a gente descobre ainda que ele tinha 4 irmãos, né? 4 outros gigantes na área. Quer dizer, não era só o Golias, não. Ele tinha gente com ele. Mas pelo menos ali era ele que estava carteando a marra com a turma e chamando o pessoal. E você olha para suas mãos e você pensa, o que eu tenho de bom suficiente para alcançar, para fazer nessa situação? O que eu posso fazer numa situação dessa? Você tem uma pedra, você tem uma funda, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença e vencer a guerra. Deus pode usar você. A gente sabe que Davi treinava. Davi era bom na funda. Mas a confiança dele estava em Deus. Aquela pedra não estava somente na sua mão, estava na mão de Deus. E é extremamente importante para nós, queridos, a gente entender isso. Que as coisas pequenas que nós temos podem ser usadas por Deus. As coisas pequenas que temos podem ser usadas por Deus para fazer a diferença, para trazer vitória. Uma fé pequena como um grão de mostarda. Uma pedra pequena como aquela pedra que Davi usou na sua funda para derrotar o gigante. Coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. E a mensagem aqui, não só para mim, mas para você, é que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós nos sentimos pequenos, insignificantes, incapazes. Nós não temos uma fé muito grande, não temos uma ferramenta de batalha, de guerra muito grande. Né? Você olha para a tua vida, olha para a tua escola dominical, olha para a tua igreja. Você fala, o que Deus vai fazer com isso aqui? O que Deus pode fazer? Você pode ter uma fé pequena, querido, do tamanho de um grão de mostarda. Você pode ter uma arma que é do tamanho de uma pedra.
tamanho de uma pedra. Nas mãos de outra pessoa qualquer, seria totalmente insignificante. Mas você pode saber que se Deus está envolvido, alguma coisa pode acontecer. Você pode fazer diferença. Você pode fazer diferença através de pequenas coisas. Pequenas coisas. O meu desafio para você hoje é fazer isso. É se dispor nas mãos de Deus para fazer diferença. Diferença através de coisas pequenas. Talvez a sua fé é pequena. Talvez a sua ferramenta, sua arma é pequena. Mas Deus pode usar a sua fé e a sua arma, mesmo que seja uma pequena pedra, para fazer diferença, para trazer vitória, para mudar situações na nossa vida e na vida de outras pessoas. Esse é o desafio para você, esse é o desafio para mim. Deus pode te usar, querido. Não importa quão insignificante e pequeno você é, Deus pode te usar. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Pai, muitas vezes nós nos sentimos incompetentes, incapazes de fazer algo para o Teu reino, algo produtivo, grande, Senhor. Fazer diferença. Ajuda a gente a entender a parábola do grão de mostarda e saber que o Senhor pode usar coisas pequenas como nós para fazer diferença. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, ter assistido. De novo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Eu espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa, na hora do almoço, através das nossas meditações. E também te encontrar domingo que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.